Olá, já estamos no ar com mais um podcast. Pois é, você que está aí nos acompanhando, muito obrigada aí pela sua participação, estamos gostando, muito obrigada pelas suas opiniões, divulgação, você aí que nos acompanha, que está divulgando para um, divulgando para outro, muito obrigada, é isso que a gente quer, a sua participação aqui. Rafa? Olá, tudo bem? Pois é, o pessoal pede, a gente atende, né? Isso aí tá sendo muito legal, porque os convidados estão vindo por super indicações. Então, assim, obrigado, né? O Saulo, a Raíssa por estar aqui, o médico, nutricionista, triatletas, né? Então, vamos lá, né, Nath? É isso aí. Antes de apresentar, você já apresentou nossos convidados de hoje, né? Mas vamos logo falar aqui dos nossos patrocinadores. São parceiros que estão aqui com a gente desde o início do programa. Não é isso, Rafa? Exatamente. A gente tem a Serra Grande, nossa água desde o começo. Magistral, clínica de recovery, né? Jungle, né? Com a Positive, tem Ultra Coffee e outros produtos super top, outros né? Produtos muito bons. Se liga aí no vídeo que tem aí novidades, que vocês já estão aí, né? Já são conhecidos os produtos de vocês. Olha só. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more, make it overdose. Damn, look at that, they broke the mold. Give you some more. Já conhece esses produtos aqui, não é? Sim, eu amo. Não paramos aí. A família Plant Power agora está mais completa. Sempre com ingredientes em uma dose efetiva e entrega comprovada pela ciência. Uau! Primeiro apresentamos o Protein, feito para quem quer ampliar o aporte proteico com alta qualidade, fácil absorção e sabor incrível. Eu mesmo. Quer mais performance? Nitro 400 é para quem pratica atividades intensas com longa duração. Precisa de um aliado na imunidade? Então você precisa do Defense, que vai dar um boost para seu sistema imune. Assim como The One. Que vai me fornecer múltiplos nutrientes em um só produto. Isso, e por fim, o suplemento mais estudado na atualidade, a creatina. Os melhores resultados Para aumentar a performance e garantir o autocuidado em qualquer momento do Damn, seu look at dia. that, they broke the mold. E temos também aqui a Athletics, né? Nossa loja de suplementos aqui, super suplementos que tem... É isso aí. Tem até, ó, a Marcela mandou aqui um lanchezinho Ixi, pra tem gente. brinde? Ah, Tem um lanche rapaz, já pra coisa gente comer, boa. quem tá com fome. Cada dia que a gente grava no horário diferente, é sempre horário Aí de tem um fome, lanchezinho, né? Lanchezinho, se a gente quiser comer. Obrigada, Marcela Alemão. E tem também, peraí, antes que eu me esqueça, ó, tem brinde, viu, gente? Ah, brinde. Vou fazer sorteio, Boa. então já sabe, fica ligado sempre com a gente que a gente vai dizer como participar. Tem brinde. Aliás, Raíssa, é uma coisa que eu já vi até você usando. Se quiser adiantar... Home Strip. Exatamente, né? Sim. Muito Você bom. é... né? Eu sou usuária ativa. Pois é. Então, ó, se quiser aí, ó, ficar rápida igual a Raíssa, concorre ao prêmio. E nosso patrocinador mais recente, né? Os sucos melhores da terra, com as frutas super bacanas, super sabores. E a gente tá trazendo sempre nossos convidados, né? Vou pedir pra escolher aqui. Eu quero. Tá gelado, viu? Oba! Tá geladinho. É bom que o lanche já vem completo. Cajá. Quem quer cajá? Lanche Vai, completo. cajá. Cajá. Raíssa. Tem maracujá. Maracujá. Ah, sei que a Nath gosta de acerola. Gosto. Vamos de acerola. Vitamina. Bom que E eu vou de goiaba. Eu já vou já é agora. low carb. Low carb. Tudo é low carb aqui, olha aqui, ó. Só low coisa carb. low fina. carb. Ah, o ambiente saudável aqui tá... É, ainda mais com a feito. nutricionista aqui, né não? Tá aprovado? Tá, delícia. Show de bola. Podemos, Muito bom. então, já que a gente falou aí de nutrição, Raíssa Caldas é a nossa convidada de hoje, uma das. Bem-vinda, Raíssa. Obrigada, Muito gente. bom ter você aqui. Eu tava vendo nos seus stories, te acompanhando essa semana, você falou que tá há 5 anos no triatlon, é isso? Isso. Então, gente, obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente é uma honra, né? A gente sabe que hoje o triatlon, né, Nordeste, ele tá cada vez mais forte. Então, assim, ter um podcast informativo, já assisti vários episódios. E, assim, é uma honra estar participando, realmente. Legal. Que bom. E, assim, já tem 5 anos que eu tô no triatlon, né? Eu fiz a minha primeira prova de Ironman em 2019. E também entrei em 2019. Eita. Na verdade, eu Foi o meio Iron, então, foi primeiro? 70.3 de Fortaleza. Que foi em junho. Ah, é, Então, o primeiro ano que foi em junho.
Eu já fiz aí eu fiz as temporadas aí junho, então já novembro e agora vamos em agosto saber o que é que vai acontecer. Depois opinar, né? Temporada 70 bem faz. diferente. Hein? Já começou no 70? Já comecei no 70. Não fez nem os sprintzinhos da Dona Fátima, vai ter que fazer. Eu fiz um sprint da Dona Fátima, assim, a muito custo, porque o meu professor tinha... Mas eu tinha acabado de entrar, assim... A minha ideia de entrar no triatlon era fazer o Ironman. Eu entrei para fazer a prova. Então, assim, foi uma oportunidade de pegar e me desafiar. Realmente, assim, a história do triatlon na minha vida tem uma Como história... apareceu o triatlon? Bem peculiar, bem diferente, eu acredito, de todo mundo, assim. Mas realmente mudou minha vida para sempre. Eu acho que nunca mais eu serei a mesma Raíssa desde 2019 para cá. Legal. E como foi isso? E realmente, assim, em 2019, há muitos anos eu trabalhava na indústria farmacêutica. Eu trabalhei 10 anos, eu tenho 33 anos hoje. Eu trabalhei dos 18 aos 28 na indústria farmacêutica. Então, comecei a trabalhar, assim, minha família sempre foi muito humilde. Com 15 anos, eu já comecei a vender. Eu achava minha mesada, era R$50 na época. Olha. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito R$50, eu comprava bastante coisa. Mas eu sempre quis mais. E aí, eu vendia de porta em porta. Eu pegava coisa para vender. Tudo que a minha mãe me dava, eu vendia. E nessa brincadeira, eu peguei e entrei. De tanto vender para casa de uma amiga, o pai dela pegou e disse assim, minha filha, eu tô precisando tirar você daqui de dentro. Eu preciso de botar em algum lugar que você venda qualquer coisa, menos para minha esposa e para minha filha, que eu não aguento mais lhe pagar. Gastar para você. Eu vou lhe botar em outro lugar. Você vai fazer parte da indústria. Mais indústria. Eu tinha acabado de entrar na nutrição. Sim. Em 2008, eu tinha entrado na Unifor para nutrição. E aí, ele disse, não, indústria farmacêutica. Eu disse, mas vou trabalhar numa fábrica. Eu não entendia nada. Eu não sabia nem do que era que ele estava falando. Ele, não, você vende muito bem. E a gente precisa de pessoas vendedoras assim. Aí eu fiz uma seleção, eram 60 pessoas e eu entrei. Com 18 anos eu estava na indústria farmacêutica. E aí fiquei dos 18 até os 28 anos trabalhando na indústria farmacêutica, não no mesmo lugar. Fiz aí, achei Danone francesa, aí terminei na Johnson, né? Trabalhei na Johnson, na multinacional para Medical Devices. E assim, foi uma grande escola de vida. Só que como eu estava já no alto escalão hospitalar, assim, o Saulo que tá no meio médico aí, conhece bem. Verdade. É muito difícil a gente sair quando a gente comprar do nosso passe, né? Na verdade, assim, quando você é bom lá, acaba que todo mundo te quer. Certo. Então, assim, todo mundo dizia, não, Raíssa, vem pra cá. E aí eu acabava muito difícil. Os médicos diziam, Raíssa, tu tem que ir pra nutrição, tu sabe muito. E eu fazendo pós-graduação em nutrição e fisiologia do exercício físico, estudava muito. E eu não conseguia sair da indústria. Eu dava aula para médicos sobre tecnologia. Nossa. E eu não conseguia sair da indústria farmacêutica. E aí, um certo dia, eu fui para um curso em São Paulo. E nesse curso, a mentora pegou e disse assim, olha, quando a gente tem uma coisa muito difícil na nossa vida, a gente tem que se desafiar em outra área que parece impossível para se expandir. Eu fiquei, o que é difícil para mim? Fiquei pensando. Aí, no final do curso, ela disse assim, pronto. Impossível nadar, porque minha mãe dizia que mar mata. Então, eu só entrava na canela. Depois da canela, eu não entrava no mar. Sério? Impossível eu pedalar, porque o pedal, para mim, eu sofri um acidente com uns 8 anos de idade na serra. Eu desci a ribanceira e quase morri. Quebrei o pulso. Pedalando. Quebrei o pulso em 8 partes. Fiquei 2 anos de gesso. Tipo, perdi todos os ligamentos da mão. Então, eu morria de medo de pedalar. Então, aí eu peguei e disse, não. Impossível para mim fazer um triatlon. Porque eu já tinha amigos do triatlon, porque eu já era da Diogo. Já corria. Eu já corria na Diogo Porto, já corria desde 2014, mas eu dizia que eles eram doidos. Eu ia para as provas, atrapalhar a prova deles. Eu ia para beber. Eu dizia assim, Arnaldo, bebe essa cervejinha, tá ótima. Eu ficava boicotando a prova de todo mundo. Porque eu dizia que aquilo ali era coisa de louco. Eu jamais na vida faria. Aí eu peguei e disse, pronto, eu vou fazer para eu poder ver se finalmente eu consigo sair da indústria. Se isso é verdade, isso vai acontecer na minha vida. E aí eu fui, eu disse, em janeiro eu comprei a bicicleta, em fevereiro eu comecei a pedalar. Aí o Diogo me colocou numa TT, clipada na CE. Vale, gente. Na primeira vez, assim, no primeiro dia.
E eu disse, ei, eu não pedalo não. Ele disse, não, mas é bom se tremendo mesmo. Minha nossa. Bem raiz. E eu assim, ó, dura. Aí, pedalando, nadando e assim, sempre gostei muito de sair. Gostava muito de festa, adorava a vida da noite, super social. As minhas amigas olhavam pra mim e diziam assim, isso não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Isso aí, ela Mas não quando dura... tu corria, tu ainda continuava na night? Tudo, eu virava à noite. Eu cansei de ir pra pedal quase, tipo, virada de noite, porque eu ainda queria conseguir dar conta de fazer tudo. Só que aí eu comecei o cansaço muito forte, não tava dando certo. E aí, com toda a formação, né, que eu já tinha, eu dizia, não, isso aqui eu vou morrer. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer. Não, vou Nesse focar. ritmo aqui, eu vou focar. vai Isso dar só certo. durou 3 semanas, eu tentando fazer tudo. E aí eu peguei, foquei. Passei 4 meses, a prova era no começo de junho. Sim. E aí eu foquei e comecei a brincadeira a brincadeira mesmo do triatlon. E nessa brincadeira muito, muito forte, eu fiz quando eu estava assim, perto de terminar, eu me perguntava o tempo inteiro o que era que eu estava fazendo ali. Eu dizia assim, isso aqui não tem propósito nenhum, não vai dar certo. Até Não, eu fazia, aqui, mesmo assim ainda não se encontrava. Eu aqui pedalando e eu dizia, isso Meu vai Deus, expandir o que é que eu tô nunca. fazendo aqui? A velha pergunta. O que é que eu tô fazendo aqui? Isso não vai expandir. Eu muito cansada, eu trabalhava muito. Então, eu, às vezes, ia pra cirurgia, auxiliar algum médico de madrugada, dava 5 horas da manhã, eu tava pedalando e eu dizia, o que é que eu tô fazendo aqui? Isso tá tudo errado. E eu sei que essa brincadeira eu fiz a prova inteira me perguntando. Eu comecei a prova me perguntando, ninguém me apoiou. Minha mãe disse que não ia assistir o meu assassinato. Dizia desse jeito, você vai se matar dentro desse mar, eu não vou ver, eu tô toda me tremendo, chorava, não vá. Valha. Pelo amor de Deus, não vai. Meu pai, deixa ela aí, vai dar tudo certo. E meu pai foi, desde o começo, meu pai e minha irmã participaram de todos, assistiram todos. Mas minha mãe ficava com muito medo. Eu sei que nessa brincadeira eu passei a prova inteira me perguntando e terminei a prova. 2019. 6 horas e 12 minutos, que na época era muito bom. Foi bom. Quando eu terminei, que eu passei Pelo porte. pelo pórtico, aí eu fiz, agora eu entendi tudo. Faz sentido. Você É tipo emocionou. como se tivesse aquela passagem daquele pórtico foi a passagem da minha vida. Eu não entendi, até, tipo, entrando na passarela, eu dizia assim, não tem nada, o porquê, o que é que eu tô fazendo aqui? Tá tudo errado. Eu passei no pórtico, é como se uma mágica acontecesse. E tudo mudou. Eu passei ali, aí eu disse assim, difícil é fazer isso aqui. E eu consegui. O restante agora é fácil. E aí, isso foi em junho. Em novembro, eu saí da Johnson. Em dezembro, eu entrei no consultório. Comecei o projeto não sei o quê. Em fevereiro, começou a pandemia. Meu Deus. Valha Jesus. E aí, a casa caiu, né? Literalmente. Todo mundo Tentou voltar pra Johnson? desempregado. Não. Aí, eu disse assim, o que era difícil, eu consegui. Isso aqui não é difícil, mais eu vou uma dar um coisa jeito. difícil, vai dar certo. E aí eu tinha feito muito curso, eu trabalhava muito a parte burocrática, eu tinha muito a indústria 4.0, que a gente estava estudando muito a parte de robotização, da parte online e tudo mais. Eu montei um projeto online. Janeiro, fevereiro, março. Na minha casa ninguém estava trabalhando. Quando foi em abril, eu já ganhava o que eu ganhava na Johnson no fixo. Nossa. E aí eu trabalhei a pandemia inteira. E aí, desde então, eu não parei. E desde então, eu tô há 5 anos, 6 anos de clínica e assíduos e dando certo e fluindo. E projeto online, eu trabalho hoje segunda, quarta e sexta presencial, os pacientes daqui. E terças e quintas online, eu atendo o mundo todo. Atendo Suíça, Canadá, Flórida... Atendo no Brasil, atendo todos os meus colegas. Tipo assim, hoje 70% do meu consultório é a classe médica. Então, assim, os médicos olhavam pra mim e já tinham, assim, muito perfil. Então, teu foco não é é só esportivo, não, né? Não, é patológico. Eu tenho um paciente de 20 anos a paciente de 82 anos. O meu paciente mais velho tem 85 anos. Então, atendo muita parte de patologias, distúrbios fisiológicos. Então, assim, eu trabalho muito com PNL, que é a programação neurolinguística, né? Hoje... É o que a gente fala de o que é persuasão.
conseguir transformar o hábito, a rotina, através mesmo da comunicação. Então, eu trabalho muito, muito os melhores hábitos. Porque eu sempre digo assim, de nada a nutrição serve se ela não for feita. Sim. Então, como é que ela vai ser feita se tu tá com privação de sono, se tu não consegue ajustar a tua rotina? Então, primeiro eu vou ajustar a tua vida, ou vou tentar. E depois eu vou fazer a nutrição na minha melhor estratégia. Porque a matemática eu já sei fazer. Isso aí, muito nutricionista sabe. A gente estudou na faculdade. Agora, o ajustar a vida da pessoa para entender o que cabe, hoje é o mais complicado que a gente vê mesmo no cenário. E aí, é por isso que eu digo que o esporte, ele é a minha vida. Porque sem ele... Aí tu conseguiu conciliar. Agora tu conseguiu conciliar o triatlo com a tua rotina de trabalho. Hoje, encaixou. Hoje, assim, eu faço meu horário, né? Antigamente, eu estava em 7 estados por semana, às vezes. Então, assim, às vezes eu estava em 3 estados, pegava 2 aviões no mesmo dia. Nossa. Então, assim, hoje eu consigo conciliar tudo. Hoje eu tenho um horário, eu tenho uns horários bem, assim, meu horário só começa depois que termina meus treinos e assim, primeiro meu treino, depois o meu trabalho e é mais ou menos isso, assim, é tudo bem organizado para funcionar. Se você organizar, você dá certo. E para ter você margem. Também tem que se priorizar. Agora sim, né, é óbvio, e aí eu digo isso para todas as pessoas, né? Eu sempre converso com as pessoas em sua volta, né? Por quê? Porque hoje eu moro só, eu não tenho filhos. Então, é muito mais simples para mim do que uma pessoa hoje que tem filho, né? Que tem uma rotina mais puxada. Então, assim, eu meio que organizo e para dar errado só depende de mim para dar certo também. É bem diferente para quem tem dependentes, né? Para quem tem pessoas. E, Raíssa, tu leva o triatlo como alta performance ou tu leva o triatlo com a maneira de estar se satisfazendo de uma maneira leve? Como é essa cobrança do triatlo para ti? Desde o começo, eu sempre tive aquela ideia, desde da minha vida, sempre. Eu nunca fui muito competitiva com as pessoas. Para mim, a minha excelência, ela estava muito relacionada a mim. Então, era assim, eu tinha que ser melhor do que eu nessa próxima jornada. E nisso aqui também, em todas as áreas. Então, isso eu levo para o triatlon. Então, para mim, sempre foi muito fácil conciliar, tipo, essa questão da performance. Por quê? Porque, para mim, ser alta performance é brigar comigo mesmo. Então, quanto mais alto eu subir, mais alto vai ser o resultado. E assim, por quê? Porque eu tô brigando comigo. Então, a minha briga sempre é comigo. Assim, para mim, hoje eu faço o triatlon pensando em performar com a minha última performance. Eu não tenho muito a competição, né, ao redor, assim. Por exemplo, eu queria muito a vaga do Mundial. No ano passado, no Ironman de Fortaleza, eu vi, né, que a categoria tinha a oportunidade de vaga e aí me disseram assim, Raíssa, pode ser que aconteça. Aí eu fiz, tá, mas para onde é? Para Nova Zelândia. Ai, quero conhecer. Pronto. E aí, quem são as pessoas? Eu disse, gente, eu vou tentar dar o melhor que eu tiver e se no final der certo... Isso é tão, assim, certo que na hora eu fiquei 10 segundos do 4º lugar. E eu tava rindo. Conversando com as pessoas, E o namorado, sim, tu tá em quinto, vai. E aí eu peguei e disse, mas se tiver que ser minha, vai ser minha, assim, porque alguém não vai querer. Mas assim, não importa, eu não sou o primeiro. Eram quantas na tua? Eram 37, eu acho. Não, quantas vagas? Era só 2 ou era uma coisa assim. E aí a primeira já tinha, a segunda parece que já tinha, eu fiquei em 4º. E aí a terceira não quis, aí ficou pra mim. Foi mais ou menos isso. Então, assim, pra mim é meio que assim, quando tem que ser, eu acredito muito naquela história do vem, sabe? A energia vem. Quando é concentrada em mim. Porque as minhas dificuldades, elas não são iguais às suas, nem às suas. Então, assim, as minhas verdades, elas são diferentes. Então, quando eu brigo com o outro, eu já tô um passo atrás. Sim. Porque eu não sei de onde aquele outro vem. Talvez ele tenha mais tempo para descansar do que eu. E aí, eu vou ficar louca com isso, com essa informação? Porque aí eu já fico triste, porque eu já tenho uma coisa a menos. Né? Eu já tenho uma coisa a menos. Por exemplo, eu nunca tive muita vaidade com bicicleta. Então, minha bicicleta sempre foi o que tinha que ser. O pessoal era que dizia assim, Raíssa, vamos botar umas rodas. Aí eu te empresto uma roda. Eu dizia, bote. Funciona melhor? Funciona, bote. Eu nunca tive essa coisa. Eu gostava de tênis, mas não tinha esse negócio de... isso aqui vai porque vai correr melhor do que fulana. Não, era assim... Melhor, eu fico mais feliz. Funciona melhor, assim...
Mas nunca foi aquela coisa muito para o outro. Sempre para mim, assim. Que deveria ser, né? Porque a gente tem que fazer o que agrada a gente, né? Porque assim, no final, no fundo, quando tem muito a ver com o outro, eu acredito que aquela vitória ela não tem validade. Porque assim, não é, você vai passar o tempo inteiro, é igual a balança, né? Quando a gente se pesa, a pessoa diz assim, eu olhei na balança e emagreci 10 quilos. E se tu passar na rua e ninguém perceber? Tu vai andar com a balança e mostrar, olha aqui, ó, perdi 10 quilos. Não é muito melhor que a pessoa perceba que você tá mais magro, que você tá melhor, do que você tá ali na balança com menos 10. Então, o título, ele não diz nada. Eu acho que o que diz não é o que tá escrito, não é a medalha, não é o troféu. É o que você deixa, é o legado, é a experiência, é a convivência, é aquele momento marcante. Por exemplo, o que aconteceu comigo em 2019, que eu jamais vou esquecer na vida. E todo esse momento de conseguir, eu dizia, né? Assim, eu foquei tanto que eu queria 2023 curtir a prova. Eu disse, eu quero ficar confortável para eu fazer melhor do que eu fiz da última vez, mas eu queria fazer rindo. Eu queria fazer conseguindo olhar para a palmeira que não está balançando. Eu queria conseguir prestar atenção nas coisas que acontecem, porque eu ficava tão concentrada em performar comigo mesmo que eu acabava não curtindo. Vendo. O melhor da prova é curtir. E quando você perde para você mesmo, como é que você encara? Rapaz, eu fico bem frustrada. Como um ser humano qualquer, assim. Eu fico frustrada quando, na verdade, eu sempre digo quando depende muito de mim, quando foi uma escolha errada minha. Por exemplo, quando eu esqueci uma suplementação, ou quando eu preferi tomar aquele drink naquela semana que comprometeu. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra em São Paulo uma semana antes do Ironman daqui. E eu sabia que poderia comprometer minha rotina. E aí eu voltei com febre. Porque tinha sido assim um bate e volta. E aí eu disse assim, rapaz, pode dar tudo errado aqui. Mas foi uma escolha minha. Eu vou ficar muito triste se isso acontecer. Mas eu optei. E eu já sabia antes de ir. Mas aí eu consegui recuperar. Consegui me sentir melhor. Mas no dia eu ainda não acordei 100%. Aí eu disse, se der errado e estava no meu controle aquela situação, eu fico triste. Quando não é, porque hoje a gente sabe que o triatlon, ele é um fato... Não tem nenhum tipo de controle. Não tem. Furou um pneu, já era, né? Você fura um pneu, você torce um pé, tipo, pisei dentro de um buraco, acabou. É assim, torcer um pé, acabou, não tá no teu controle. Porque, na verdade, você ser melhor do que você mesmo, você tá dentro dessas coisas que podem acontecer, que às vezes não depende só de você, né? E a derrota, a frustração vai fazer com que você se torne mais forte também. Sim. Né? Esse é o grande lance, né? Você saber que essa derrota consegue te fortalecer. Não te joga mais para baixo, né? Sim, você tem que tirar o aprendizado daquilo ali. Por exemplo, eu fiz uma última prova agora, a track and field daqui, quando vocês estavam no full. E eu fui fazer 21. E a ideia era, o professor disse, Raíssa, mata, vai tentar o melhor 21. Mas eu não tenho treinamento para isso, assim. Eu não tô bem treinada para fazer isso. Eu vou, talvez, igual uma doida, né? Aí ele, não, vai, tu tem um condicionamento bom, vai tentar. Aí eu, nunca mais eu fiz 21, vou tentar. Mas, assim, eu não tinha nenhuma probabilidade daquilo ali, não tinha nenhum fator palpável em dado que desse certo. Era só mesmo garra e condicionamento. A experiência. Exato, e condicionamento físico. E deu errado. E deu errado mesmo. Foi. E aí ficou uma clareza muito grande para mim de o que eu digo para os pacientes. Eu acho que o triatleta, ele tem muito a história de uma mente muito forte. O triatlon, ele fortalece muito a mente. Só que muitas vezes o corpo não acompanha ela. Então, se você não prepara um corpo, a mente de nada serve. Então, assim, eu tenho uma mente muito condicionada, mas eu não tenho um corpo para fazer aquele tempo, vai dar errado. É, assim, a maior certeza. E aí, essa prova ficou mais clara do que nunca. Eu nunca tinha pagado para ver, porque eu sou muito certinha, né? A do dado, a que tem medo de lesionar, a que pisa para trás, aquela que, tipo assim, quer ir bem na retaguarda. Então, ficou mais claro ainda que um corpo, quando não está preparado, não tem mente no mundo que leve ele para frente. Assim, você pode ter condicionamento, mas a uma hora o apagão vem. É verdade. E ele veio forte, assim, nessa prova. Eu disse assim, que teve hora que eu disse,
pode me puxar que eu vou. Porque agora chegar, não vai só dar certo. Mas, Vai assim, eu chegar. acho que a frustração, ela fortalece. E a gente, no triatlon, aprende que a gente não tem controle. Assim, diferentemente da corrida, diferentemente do esportista recreativo, né? Quando ele vai se desafiar numa prova de triatlon, independente dela ser um sprint ou ela ser um full, a gente não tem controle sobre muitas variáveis. E isso ensina muito. O controlador, ele aprende a perder o controle e entregar, assim. Né? E entender e reconhecer que tá tudo certo, vamos pra próxima e vou fazer diferente no que der. E paciência. E sempre que eu digo, né? O que você pode controlar, tente ser mais CDF. Porque pode ser que dê mais certo, né? As vertentes que a gente consegue controlar, que aí são o básico bem feito, eu acho que tem que ficar mais arredondado. Diminui mais a possibilidade de dar errado. Diminui mais a zona de risco, que já é imensa. Deixa só os fatores externos, né? E, Saulinho, Diga aí, eu Rafa. sei que você é um atleta super referência aqui no triatlo. Mentira. Né? Antigo. Um atleta antigo que, assim, é bem visto por todos os triatletas que vêm e que conhecem você. Você foi super bem falado aqui também nos episódios anteriores, né? E a gente queria saber um pouco da sua história. Não é de agora, é de muito tempo atrás, né? É verdade. Na verdade, eu comecei como corredor, né? No colégio cearense, tinha uma pista de atletismo que era um retângulo, né? Com ângulo de 90 graus. E o professor de educação física fazia o teste de 12 minutos com a gente, né? E com 10 anos, eu já corria para 4 minutos por quilômetro. Com quantos anos? 10 anos. Eita! Numa pista de 90 graus, entendeu? Caramba! Eu acho que a pista tinha 270 metros, ele tinha medida bem, né? Isso, hein? Isso aí, 1980 e pouco, alguma coisa assim, né? E acho que em 1983 eu participei do GEBS, fiz os 5 quilômetros para 15 minutos. Meu Deus do Caramba! céu! Então não era tênis nessa época, não era placa de carbono. Não, Por muito tempo não foi. Olha, gente, não fora. era tênis. não, com certeza não. Quem se apega a isso está muito longe de performar. E isso aí foi na pista do Colégio Militar, aquela pista de pissarra, Lembro né? demais. Que você perde a aderência, né? Correndo com tênis rainha, eu acho. É o novo. O E o tênis detalhe ajuda, né? Mas... E nessa prova eu ainda não ganhei, né? Eita. Nossa! O pessoal corria bastante, né? Nessa época eu treinava com o Neís, né? Eu acho que era o melhor treinador de atletismo aqui do Ceará, né? E eu lembro que ele chegou contando pra gente da novidade que o pessoal estava começando a treinar baseado na frequência cardíaca. Aí a gente todo com relógio, tinha que pegar ficar... no pulso, né? Pegava o pulso aqui no pescoço. 15 pulso de segundos ou 30? 6 segundos. 6 segundos esse? Porque... Ixi, pegava só as... Aí via, multiplicava vezes 6. enquanto você chegava para poder ver quando você saía para um novo tiro, alguma coisa desse tipo, né? Então, foi por aí que começou, né? E aí, em pouco tempo, eu passei a ser o melhor corredor do colégio, né? Assim, logo. Tinha o Cláudio Albuquerque Salles também, Lembro né? do Que é Cláudio. dentista. Aham. Ele corria muito bem, né? Mas aí eu passei a correr melhor do que ele e ele fazia triatlo, né? Começou a fazer triatlo. Aí ele, assim, uma vez conversando com ele, ele falou, eu comecei a treinar também. E aí conheci também o Telmo. O Telmo, Grande ele Telmo. nunca foi meu treinador, né? Mas o Telmo virou um grande amigo meu, né? E de vez em quando a gente fazia uns treinos juntos. E o Telmo é um cara muito engraçado, assim. É o primeiro treinador de triatlo, Foi, né? Aqui daqui. Muito gente Exatamente. boa, né? Primeiro treinador. Então começou nisso aí. E o primeiro triatlo, né? Eu vi um dos episódios que o Zé e o Brandão estavam aqui, né? 1986, né? Do Coronel Isso. Julião, Aham. que ele fez o balizamento com o exército, coisa e tal. E ele trouxe os melhores triatletas do Brasil da época. Trouxe o pessoal do Rio de Janeiro, não é isso? Fernanda Keller, né? E nessa prova, a melhor corrida da prova foi eu, e eu ganhei até um troféu.
Caramba! E aí, naquela... A tua primeira prova de triatlo? Minha primeira prova. A pessoa já começa chegando, né? Não, aí aquilo, né? Um troféu, né? Um negócio que eu nunca tinha ganho. A gente só ganha medalha. Aí pronto. Aí eu me empolguei, né? Acendeu a chama do triatlo. Mas só que o triatlo é um esporte caro, né? E assim, apesar do meu pai ser juiz, né? Ele tinha 8 filhos já na época, né? Então, e ele sempre prezou muito pela educação, né? Pelas coisas básicas, né? É uma coisa que foi muito boa para a gente, né? E deu a formação, assim, meus irmãos todos são bem sucedidos do ponto de vista educacional, né? E profissional. E aí veio, nessa época, 1986, no final do ano eu tinha que fazer o vestibular, né? Mais ou menos em 86, se eu não me engano. E eu sempre gostei de desafio. Aí eu não gostava de nada, eu gostava de triatlo. Mas eu tinha que fazer o vestibular. Aí o que é que eu vou fazer, né? Aí qual é o mais difícil? Medicina. Minha nossa, qual é o mais difícil? Foi pelo Aí eu fiz para medicina, entrei, né? E aí pronto, aí começou o dilema, né? Porque o triatlo exigia muito tempo. Para treino e a medicina muito tempo para estudo, né? E essa batalha eu vivi durante todo o curso de medicina. No segundo ou terceiro semestre eu abandonei a faculdade. Foi mesmo? Chegou a abandonar por causa do triatlo? Foi. Por causa do triatlo? Eu não assumia isso, né? Mas Nossa. meu pai pegou no meu pé assim do jeito, tudo que dava errado em casa, a culpa era minha. Do triatlo. Ele falava, esse triatlo, não sei o quê. Ele não me apoiava, assim, ele não apoiava porque achava que ia dar errado, né? Assim, mas eu sentia o potencial que eu tinha, né? Entendi. E isso me angustiava porque eu achava que eu podia, sabe, me destacar a nível nacional ou até Chegou mundial. até correr melhor do que o Leandro Macedo, não foi? Exatamente. Teve prova Teve uma aí? prova lá na Paraíba, essa prova aí, que o Leandro... Tava o Leandro, o Armando Barcelos e o Marcos Ornelas. Na época, os 3 melhores do Brasil. Era o pessoal das Olimpíadas na época. Exatamente. Aí o que é que acontece? Largaram, o Leandro estava liderando, né? O Leandro era o melhor do circuito mundial, né? Isso. E o melhor corredor do circuito mundial. Ele era o melhor triatleta, o melhor corredor. Aí ele saiu e estava na frente, aí ele furou um pneu. Só que ele troca muito rápido, mas eu passei por ele na bicicleta quando ele estava trocando. Pra aproveitar, né? Ele largou a bicicleta ainda 1 minuto atrás de mim. Aí eu saí para correr. Aí ele começou a correr e ele me disse depois que saiu para correr e pensou, esse aí eu vou já pegar, né? Entendi. Aí ele percebeu que a distância estava aumentando. Caraca. Aí ele disse, quem é esse maluco? Vem da onde esse aí? Eu sei que eu cheguei a 30 segundos do Marcos Ornelas e do Armando Barcelos, eles chegaram bem juntinhos, né? E o Armando, eu aumentei 1 minuto de distância dele. Do Leandro. Do Leandro. Nossa. Aí tu ganhou, senhora. então, essa. Eu não, fiquei em terceiro, né? Correu pra quanto? Tu lembra, Cis? Não lembro, não. Lembra, não? Lembro, não. Mas tu tinha 10 km pra 31, tinha? Tinha, eu fiz 31 Minha já, nossa, né? gente. Nos 10. Hoje em dia, se eu fizer... Eu nem consigo, né? Mas se eu tentar fazer, eu acho que eu me desmonto. Conversa. Mas... E aí, 1 semana depois, teve o primeiro triatlo internacional de Santos. E o presidente da confederação ficou tão empolgado com o meu resultado, né? Que ele me pagou. Levou. Era o Calazans. Mark Allen fez esse internacional? Quem fez foi o Scott Tinley, que ganhou a prova. Esse eu não conheço, não. É das antigas, né? Das antigas. Scott Tinley que ganhou. E eu fiquei em 9º geral, né? Nossa, Nessa época eu largava todo mundo junto, né? E assim, minha bicicleta, né? Em relação dos caras, né? Aquela diferença, né? Que faz uma diferença muito grande. E quem fazia meus treinos era eu, né? E a natação, como é que tu fazia, Saulo? Para poder se nivelar com o pessoal? Tinha isso? Tu chegava
a ter Não, referências? eu sempre chegava, assim, sempre era pior, né? Eles abriam um tempo de mim e eu recuperava na corrida, né? A diferença era essa. Como Tu treinava diz, né, a onde? corrida- Natação na época? Fala muito. Nessa época, eu nadava no PC, que era o Da UFC, Da né? UFC. Era dureza, assim, porque eu pegava 2 ônibus para ir para lá, né? Aí tinha que almoçar e voltar Mas por para quê? aula. Porque aí tu não estava estudando, né? Tu ia pra lá porque era a piscina que tinha. A piscina que tinha. Aí depois de uma época, eu consegui... Meu pai se associou no Náutico, né? Náutico, já tinha Aí ele começou a me dar um apoiozinho, assim. Tá bom, vamos aqui, né? Eu voltei para a faculdade, né? Eu larguei a faculdade e voltei, um semestre depois. Né? Eu abandonei, aí fui reprovado por falta. Aí eu vi que ele tinha razão, que eu estava realmente abandonando por causa do triatlo. Eu cheguei a fazer o vestibular para direito, né? Porque eu disse, o Ele era direito vai dar para eu treinar, né? Assim, agrada o meu pai, né? Porque ele já é da Exatamente. área. Aí eu passei, mas aí não entrei. Aí eu assumi, aí eu voltei para medicina. E eu gostava, assim, da área de saúde, achava muito interessante, né? E aí voltei, terminei a faculdade, né? Assim, na época de prova, tinha que parar de treinar mesmo, né? Era super difícil. Foi super difícil, assim, treinar durante esse tempo, né? Mas tu nunca parou, né? O triatlo, então. Diminuiu, mas Isso. nunca deixou de praticar. Parei depois, né? Eu vou chegar nessa parte aí, mas assim, durante a faculdade eu não parei. Mas eu parava assim, 1 mês, né? Época de prova, porque senão reprovava, né? E era muita coisa para estudar, assim. Você normalmente não consegue estudar tudo que precisa para medicina, né? E aí foi super difícil esse conflito, né? Mas o Telmo, né? A gente era muito amigo e teve uma prova. O Telmo era o grande rival do Zé Filho, né? O Zé era a referência, né? O Zé sempre foi o melhor triatleta aqui do Ceará. O cara... Nunca conheci ninguém mais disciplinado assim. Ele às vezes escondia os treinos, né? A gente sabia, mas... Treinava escondido, né? Que a turma dizia. E aí o Telmo sofreu um acidente, né? E ele entrou de cabeça no ônibus, numa prova lá acho que foi na Paraíba. Nossa, aí teve um TCE. Ficou meio zureta, assim, durante um tempo, né? Depois disso, ele largou a prova. Aí começou a estudar, foi para fora. Aí acabou que a gente se distanciou. Mas aí eu assumi a rivalidade com o Zé Filho, né? Foi ele brigando. Vai ser eu agora. Eu assumi naturalmente, né? Assim, porque o Zé... Era quem estava pau a pau com ele, né? Era quem podia disputar. Exatamente. Era quem podia ganhar do Zé, porque o Zé nadava e pedalava. Muito, né? O Zé chegou a ser campeão cearense, eu acho. De ciclismo. De ciclismo. Foi, ele contou. E também nadava, Enfim, da ele sempre natação, né? saía, ele entregava a bicicleta em primeiro, né? E aí ele corria já, né? De olho, assim, né? Um Sentindo- retrovisor, né? Com retrovisor, para poder ver se eu tava chegando. Aí teve uma prova que a chegada foi lá no Náutico, que eu cheguei 9 segundos atrás dele. Meu Deus do céu. Ele nunca tinha perdido ainda. Aí, depois de um pouco tempo, teve uma prova a Circuito das Águas, ainda me lembro. Aí eu ganhei dele. Eu fui o primeiro cara a ganhar do Zé, né? Caramba. Aí ganhei dele. Aí logo depois teve essas provas aí, que eu cheguei perto do Armando, né? Entendi. Nessa época, assim, porque o Zé é 2 anos e pouco mais velho que eu, né? Então essa diferença quando você é mais novo é como 5 anos quando você é mais velho, né? Então faz uma diferença, né? Ele Foi nessa hora que tu começou a diminuir? Não, aí eu sofri um acidente, isso me desanimou. Essa prova que teve esses 3 aí era uma prova que tinha premiação em dólar. Eu ganhei $1.700, mas não recebi o dinheiro. Oxe. Foi mesmo. Isso me deu uma desestimulada, né? E por que a organização que não bobeou mesmo? Era o governo do estado que estava organizando, deu uma rasteira em todo mundo. Ai. E aí, quando eu me formei, eu disse, não, agora me formei, vou trabalhar, juntar dinheiro, vou ser Eu vou triatleta. fazer o que eu gosto, mas de verdade.
Aí eu trabalhei 1 ano, juntei uma grana e fui para os Estados Unidos. Meu irmão morava lá em Nova York, né, em Manhattan. Ele trabalhava no hospital de câncer lá de Nova York. O melhor hospital de câncer do mundo, né? Esse meu irmão até faleceu, né? E... Desculpa. E aí, durante o exército, eu machuquei o pé, né? No coturno, eu tive uma fasciite plantar que eu não consegui ficar bom, né? E aí eu fui para lá e não fiquei bom, treinei, não conseguia ficar bom, não conseguia mais correr. Aí eu disse, rapaz, Deus não quer que... A fasciite está te tirando a tua corrida, era isso? Deus não quer que eu seja Não triatleta. é para ser. Aí eu comecei a estudar e fui... Aí resolvi, vou ser médico mesmo. Aí... Isso lá. Não, aí vim pro Brasil. Eu disse, vou fazer residência em São Paulo, que é o melhor lugar do Brasil, né? Eu gostava daqui, assim, acho os Estados Unidos legal, mas queria fazer residência aqui. Eu não tinha estrutura, acho, psicológica para ficar lá morando sozinho, né? E meu irmão ia vir embora também, né? Aí fui para São Paulo e aí comecei a fazer ortopedia e eu tive que me distanciar do triatlo, porque eu não conseguia nem assistir prova, que eu ficava ansioso, entendeu? Nossa, Saulo. Era uma ligação tão forte. Foi um negócio muito duro, assim, para eu largar isso aí, né? Caramba. Mas aí, quando eu comecei a fazer ortopedia, eu me realizei, entendeu? Pessoalmente, profissionalmente, foi assim. Passou pelo pórtico. Foi mais ou menos isso aí. E aí, hoje em dia, eu sou super feliz na minha profissão, né? E consigo fazer o triatlo de maneira prazerosa, né? Eu sempre fui muito competitivo, né? Isso não saiu de mim ainda, mas... Esse retorno foi recente, não foi, Saulo? Acho que, se eu não me engano, uns 8 anos atrás, tu começou a voltar a treinar mesmo, não foi? Foi em 2012, né? Aí, em 2015, esse meu irmão faleceu, aí eu abandonei de novo, né? Faleceu meu irmão e 1 mês depois faleceu uma irmã minha. Meu Deus. Ela era muito ligada a ele, né? E aí teve depressão, aí teve um problema intestinal, não sobreviveu. Teve uma infecção, fez uma sepsemia. Foi duro isso aí. Aí eu passei mais, acho que uns 5 anos parado. Aí em 2019, 2018, eu voltei de novo, né? Aí quando eu voltei, né? Aí eu... Classificou pra Kona. 2019. Fez até comigo exatamente. lá. Aí foi então esse primeiro ano, a primeira vez que tu foi pra Kona. Isso, foi. 2019. Eu ganhei lá em Floripa, né? Isso. Aí peguei a vaga lá. Foi muito legal essa prova, porque eu larguei para correr em 13º. E cheguei 15 minutos na frente do segundo. Putz, grila! Nasceu para ser triatleta profissional, tá? Médico porque... É um fenômeno, o homem é um fenômeno. Porque no ano que voltou, já pegou vaga para Kona e assim... E né? Bem, né? Se fosse nos dias atuais, né? Muito provavelmente foi não tinha prova... um médico mais. Não era médico. Era. Foi uma prova dura, assim, né? Nesse coisa... Eu lembro que o pedal foi pesado, assim. Nossa, foi. E os caras saíram para correr destruído, né? Eu tava tirando 1 minuto por quilômetro dos caras, né? Então foi, para mim, eu passei, né? Assim, foi... eu corri... Desculpa aí, é né? bom demais correr uma maratona. Cada volta que você passava, os caras diziam, rapaz, tu tá destruindo, tu vai passar todo... Foi 2019, tá dizendo, né? Esse ano foi o ano que a gente foi, que o Vitor não fez, né? E tava realmente as condições maravilhosas, tava tudo de bom, né? Pois é. Tava quente. Teve uma hora que quente, chegou a ficar quente, não. Eu acho que tava bom, não era não? Tava difícil. Pra quem tá fazendo, né? Eu tava só assistindo. A maior parte do meu tempo de treino, eu fiz meus treinos sozinho, né? Aí eu treinei 1 ano com o Leandro Macedo, que foi quando eu fiz um Ironman lá na Flórida, que eu fiz 9h29, né? E nessa época a gente se alimentava ainda de batata doce, banana seca, essas coisas, né? Depois pode falar. A evolução mas isso não é muito antigo, não. É, né? É assim, a batata ela vê até
Pois é, não, então. Veio Uns bem. anos aqui atrás, assim. Verdade. E aí, depois dessa prova, eu não peguei vaga, né? Porque era, acho que 40, 45, era bem difícil. Tinha que fazer 9h15. E aí, nessa época que eu voltei, em 2018, né? Eu voltei a treinar e comecei a treinar com o André Bellaguarda, da Santiago, né? E o Santiago me deu uma força muito grande nessa prova, né? Eu lembro que ele falou assim, tu tá atropelando os caras. Isso aí, eu fiquei todo arrupiado na hora que ele falou. E aí, depois ele disse, é só chegar agora, tá 15 minutos na frente do segundo. 15 minutos, Nossa, é Muito. demais. Muita coisa numa prova. Aí foi bom demais, mas essa prova aí foi show de bola, né? E tu chegar em Kona, como foi? Assim, Nossa. Né? Indo essa realização, né? Porque... Essa história do triatlo, Exatamente, né? vindo dessa história do Não, foi triatlo, uma chegar realização em... de um sonho, né? De adolescente, né? Isso. De fazer essa prova que todo triatleta tem. Havaí é fantástico, né? Nossa. Rafa tava lá no mesmo ano, né? Mesmo ano. É fantástica aquela ilha, A né? gente se O cruzou no clima da pedal prova, lá. Se cruzou no pedal. Exatamente. Foi fantástico, né? Foi uma realização, né? Mas assim, hoje em dia eu me realizo na minha profissão e a medicina te dá uma realização semanal, entendeu? Toda vida que você opera uma pessoa e uma cirurgia, um resultado bem sucedido, te dá uma satisfação tão grande, né? De ver o bem que você está fazendo para aquela Legal. pessoa que é fantástica, assim. É como ganhar uma prova de... Passar no Diário. pórtico. Deve É ser. impressionante, assim. A medicina é fantástica nesse aspecto. Você faz um bem, mas você faz muito mais para você mesmo, entendeu? Eu acho que o médico tem que ter esse sentimento. Né? Porque assim, quem é Muito bom. médico tem que se doar. É E verdade. eu acho que se realiza assim, se você é médico, você tem que ter um dom para ser médico. As pessoas às vezes insistem em ser médico, mas não deviam. É verdade. Eu acho que você falou aí o que é ser um médico. É verdade. Mas é isso. E aí, hoje, Sal, como é que tu encara assim o triatlo? Tu ainda tem sonhos para então, realizar? engraçado que eu já fiz 9 Ironmans, né? E participei de Kona e de 3 mundiais, 70.3, né? E todas essas provas de mundiais, eu tive uma contusão mais séria, assim, né? Eu acho que eu começo a exagerar Na demais preparação? na preparação e em Kona eu terminei a prova, né? Assim, para mim era fundamental terminar, mas eu corri super mal, assim, nunca corri tão mal no Ironman. Aliás, nesse último eu corri muito mal. Isso é engraçado do Ironman, que é uma prova que muita coisa pode dar errado, né? É o que tá verdade. falando, né? Tu fez esse de agora Floripa, né? Fez. Eu ia para pegar a vaga, mas cheguei longe disso, Foi? né? Mas aí eu tive uma hérnia de disco ano passado, uma hérnia extrusa, perdi 40% de potência nessa perna esquerda. Já recuperei 90%, né? Mas, e aí... A causa, tu sabe, Sal? Foi A hérnia dos de treinos? disco, a hérnia de disco é uma lesão degenerativa, né? De envelhecimento. Qualquer pessoa pode ter, né? Você não consegue estabelecer a causa exata. É multifatorial, né? Tem um Mas a componente... corrida, o pedal, teve alguma... Tu relaciona? Não, Não? assim, não dá... Pra te falar a verdade, eu acho que é mais das cirurgias de escoliose que eu faço do que do próprio triatlon. A minha cirurgia é muito pesada, né? Eu faço cirurgia de 8 horas. Ixi, é mesmo. Nossa. Cirurgia bem... Hoje eu sou a referência de coluna do estado, né? Eu sou o chefe do serviço de coluna e do serviço de ortopedia do Hospital Geral de Fortaleza, né? Caramba. Então, meu trabalho é bem pesado. Opera a coluna e não cuida da coluna. É. Não cuida assim, né? Assim, pelo uma- fato de estar operando a posição que fica, né? É uma posição na hora bem de operar. pesada, Mas você né? tá bem agora? Tô bem. Não tô 100%, mas... Entendi. Mas eu acho que vai dar certo. Vai dar. Eu sempre dá. gostei de desafio, então... né? Vai ser isso. Quais são as provas esse ano?
Você que vai pro Mundial aqui, todo mundo pro Mundial, né? Partiu, só faltar o Rafa agora lá. Não, Porque desistiu, né? Pois é. Nova Zelândia, eu sempre quis conhecer, né? Eu sempre tive esse espírito ligado ao esporte, né? Eu sempre fui muito introspectivo, assim, quando era criança, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos. Então, acabei que eu fiquei muito introspectivo. E o esporte me deu uma ajuda nesse aspecto, assim, né? Então, o esporte sempre foi uma coisa fundamental na minha vida. Eu lembro que quando eu estava lá na residência em São Paulo e parei de treinar, foi uma coisa muito ruim para mim, né? E aí eu voltei, aí eu dava umas corridinhas, aí comecei a melhorar. Legal. E aí, quando voltei para cá, eu voltei a treinar, né? E tive esses outros 2 problemas, mas consegui voltar de novo. Sempre o esporte me resgata das fases difíceis, né? E aí vou fazer, acho que Fortaleza, né? E Nova Zelândia. Acho que agora... Mas eu quero ir mais uma vez para Kona, pelo menos. Você vai, certeza. Potencial você tem, tempo você Deus tem. Quiser. Eu estou treinando esse ano com o Diogo, né? E aí vamos ver, né? No que dá, né? Legal. Raíssa, deixa aí para nutrição, né? Que a gente falou. Como é essa evolução, então, da nutrição com o esporte? Antes era, hoje não é mais, por conta dos estudos, aí vai tudo evoluindo, né? Tudo ajudando. Não, com certeza. Como ele está falando aí do tempo passado, com certeza hoje o Saulo seria um atleta pró, né? Que a gente fala com o nível de acesso, de informação mesmo. E como cresceu. Né? Assim, esse atleta pró para fora e assim, o nível hoje dos amadores, ele é um nível muito performático. Então, assim, a gente tem vida de, né, assim, a gente treina como pró, mas não descansa como pró. É verdade. A gente tem todas as tecnologias, muito acesso à tecnologia. Então, por exemplo, hoje a gente vê uma evolução muito grande. Assim, quando em 2019, eu me lembro que quando a gente ouvia, assim, que eu ia falar com um professor de fisiologia do exercício físico, lembro demais do Sérgio, ele dizendo assim pra mim, lá na UES, Raíssa, batata. Eu disse, como é que eu vou comer batata em cima da bicicleta? Você tá doido? E assim, já tinha gel, mas eram poucas opções em 2019, não eram muitas opções. Muito fonte de glicose mesmo, assim. Então, era muito doce, era muito, muito, muito difícil de... Tinha uma hora que não dava mais, a boca ficava realmente, tipo, regurgitando, assim. Dava um desarranjo danado, né? Dava muito desarranjo, por quê? Porque não tinha regulador de acidez, que hoje é o que tem na grande maioria. Todos eles têm já um regulador junto com a composição, o que traz essa proteção da mucosa gástrica. Então, hoje em dia é totalmente diferente. Quando batia, parecia que abria tipo uma úlcera. Chegava uma hora que não entrava mais. Então... Tudo mudou. E eu até, assim, hoje ele falando sobre chegar ali, passar, né? Cada prova é uma emoção diferente. E eu sinto muito isso com os meus atletas, né? Eu vivo o triatlon diariamente no consultório. Eu acompanho muita gente. Então, assim, no dia do full, eu passei de 5 horas da manhã, competi, voltei para casa e eu fiquei até 8 horas da noite esperando todo mundo chegar. E acompanhando cada bonequinho, desesperada, gritava. O bicho não mexe na hora, enlouquecida, pedindo, mandando mensagem, perguntando se estava todo mundo bem, se ninguém estava precisando de alguma coisa, perguntando pelos que eu estava vendo que não estavam tão, assim, dentro da expectativa. E, assim, cada passada ali naquele pórtico deles é como se parte de mim também estivesse passando. Acho que o Rafa, como treinador, sente isso, né? Assim, a gente vê, a gente compartilha de sonhos, né? O Saulo, acredito, com atletas lesionados aí, que é muito bom ver ele saindo, assim, de coisas difíceis para coisas realizadoras. E a gente vê isso com a nutrição, assim. Eu posso dizer, assim, posso estar enganada, mas hoje eu vejo a nutrição como 80% de muitas provas, assim. É aonde a conta fecha, é onde as pessoas sobressaem, porque você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, uma vez que eu trabalho a nutrição bem feita, é outro paciente, é outro substrato, é outro atleta, é outra performance. Se você souber
A nível de estratégia, hoje a gente tem evolução de como aquilo ali vai ser liberado. Então, hoje a gente tem tecnologia Zima, que é açúcar invertido. Nós temos proporção 2:1, 1:0,8, que são fases de açúcar, fases de carboidrato. Temos vários acessos a carboidrato, palatinose, malto, dextrose. Todos os tipos de carboidrato para a gente testar, com várias proporções para a gente dar o carboidrato certo, na hora certa, com a quantidade certa. A gente tem eletrólito de TAB. Tipo, eu pego nos Estados Unidos, compro... por exemplo, agora mês passado eu comprei mais R$7.000 só de suplemento para testar. Então, assim, chega tudo, aí eu começo. Testo um, testo outro, pego o outro. Começo os testes de novo. E, assim, às vezes eu passo, tem paciente meu que fez o full agora, que começou comigo em dezembro de 2022. E fez, tipo, ano passado, 5 provas abaixo, sub 5, assim, 4 bem. E foi fazer... Mas a preparação era pro full. Entendi. Então, o 70.3 era a prova, eram os testes. E eu dizia assim, ó, isso aqui pode dar errado, mas a gente vai testar sabendo... Depois sabendo. Porque o foco não é esse, o foco é lá na frente. Então, assim, a pessoa terminou inteira. E o que eu digo, melhor do que terminar uma prova bem, é você conseguir comemorar. Agora eu vou pegar esse gancho aí e pegar uma dicasinha pro 70.3 daqui. Clima quente. Bora lá. Eu quero essa dica. Rapaz, clima quente, fazer muito vento, corpo ao extremo. Rapaz, suplementar como? Tudo importa. A verdade é assim, não tem uma receita de bolo, como tudo na vida. Porém, óbvio, tem coisas que são bem clássicas, né? Uma vez que você tem que testar antes. Suplementação boa é aquela testada em treino. Não pode ter pena de fazer, gente. Comigo. Não pode ter pena de gastar dinheiro com suplementação se quer performar bem. Tem que comer tudo na hora do treino. Tem que comer aquele gel caro. Pelo menos um treino específico. Para saber se ele entra do mesmo jeito. Então, a primeira dica é o segredo do sucesso. É testar tudo. Raíssa, eu quero comer Snickers. Aquele chocolate. Vai testar. Na hora da prova. Teste antes. Eu posso colocar. Não é o melhor dos mundos. Pode, a gente sabe que tem as contraindicações mesmo por conta da absorção. Porém, se você quer, eu tô com você. Vamos testar. Vamos testar uma, vamos testar duas para ver se dá certo. Então, assim, clima quente, o segredo do sucesso é sódio. A gente precisa alinhar o sódio. Porém, tá vindo muita coisa que hoje é o bicarbonato, né? O bicarbonato de sódio, ele veio muito forte. Ainda estamos na mão do importado, que hoje é a Maurten, né? Que é o bicarbonato de sódio encapsulado, porque na hora que bate... Não... Ei, mas o da Maurten é tipo gel, não é não? Não. É não? Não. O bicarbonato da Maurten, ele é uma preparação. Na verdade, é um kit que vem hoje... o pó que dilui, ele vira uma papinha. E essa papinha bota as cápsulas, são cristais de sódio. Joga dentro dessa papinha e toma sem mastigar. Por quê? Porque o segredo é que não bata no estômago, que ele vai ser absorvido e vai ser melhorado só no intestino. Aí o que acontece? Não fadiga. O tamponamento é imediato. Aí tu toma isso como? No meio da prova? Não, é antes de começar. Uma hora antes de começar, você faz a preparação. Deixa o corpo bem básico. Deixa o corpo bem base, você ajusta todo o pH. E aí faz o bicarbonato, que também tem que ser testado, porque realmente é algo muito forte. E que pode dar bom, assim, 90% dos casos dá muito certo, mas tem aqueles 10% ali que não se dão muito bem, né? Que dá um desconforto, que dói o estômago. Então, assim, teste de suplementação... Tu já testou ele? Eu já. Eu hoje... Deu certo contigo? Muito. O que eu posso dizer, assim, é que é um grande milagre. Na verdade, assim, eu até brinco, né? Tudo que é muito bom e que a gente sabe, assim, que faz uma grande diferença a nível palpável, né? Que a gente consegue pegar na diferenciação, eu acho que vai virar doping. Eu digo, até eu brinco, eu disse assim, vão achar uma maneira disso aqui virar um doping, não é possível. É muito bom. Porque é bom demais para ser verdade, porque realmente faz uma diferença, é como se fosse uma roda para uma bicicleta. Caramba! A proporção é
absurda de diferença. Assim. Vou marcar uma consulta com você. Eu quero esse Dolby bom aí. Estaremos lá, né? Não? A nível de performance, eu acho que... Eu já vou botar nas minhas comprinhas de viagem, de férias. Esse aí eu posso dizer que agora eu comprei 4 kits. Porque ano passado, como o pessoal descobriu que eu tinha, porque eu tinha pedido muitos... Veio gente de fora, era o pessoal chegando no Ironman aqui e alguém disseminou essa informação. Eu recebia mensagem de todos os lugares do Brasil. Era tipo pessoal de Santa Catarina, ainda tem Martin? Eu disse, gente, quem disse que eu tinha isso, pelo amor de Deus? E o efeito dele, como é? Você vai tomar, para explicar pro pessoal que não deve estar entendendo. O efeito dele é o seguinte, ele não é com bicarbonato de cozinha, né? É isso que eu ia dizer, deixa bem claro, atenção, não pegue o bicarbonato e tome, né? Não Porque tome bicarbonato limpo, né? A gente tem algumas pessoas tentando replicar o bicarbonato para uso de performance, porém, ainda não tem nada que comprove. Eu sempre digo, tecnologia com comprovação científica ainda pode dar errado. Em muitos casos, certo? Porque quando não tem muitos testes, porque a gente não tem muitos tratados no mundo inteiro, não é a maioria, né? A gente é a minoria. Então, ainda pode dar errado. Você fazer sem teste é roleta russa. Você está pagando um preço que às vezes não tem domínio. Então, as pessoas às vezes fazem. Você pega um kit, você prepara o corpo, você testa. E aí, você vai tomar 1 hora, às vezes 1h30. Tem casos que eu boto até 2 horas antes da prova. E o que ele entra? Ele entra como um tamponamento. Então, evita tanto a desidratação como também a fadiga da massa muscular. Então, assim, o músculo, ele não chega até a falha. É como se tu condicionasse a tua cabeça, que o teu corpo tem que acompanhar a tua cabeça, e ele te leva um pouquinho além na performance. Que é exatamente não chegar até a falha. Aquela sensação de estar subindo o PDD ali, por das dunas... Potência então ele diminui a sensação do ácido lático, de queimação. Totalmente. Pronto, mas ele não diminui, ele quase zera. Assim, é de um nível de explosão. No full, você vai começar a sentir ali com 5 horas. No 70.3, para quem faz sub 5... Convive com... Não dá. Termina a prova e ainda não sentiu a fadiga chegar. Agora, Raíssa, isso é tipo pré-prova. Isso é pré-prova. Não, é indicado só para competir. Pra competir, né? Vamos lá. É uma tecnologia cara, né? Vou fazer um treino longo e vou tomar, Eu né? digo assim, eu nem gosto de usar essa palavra, né? Caro. Caro referente ao quê, né? Tô com medo de perguntar quanto é. Ei, caro. Eu tô com medo. Eu tô pensando aqui, quanto é que eu vou ter que comprar? Quantos kits eu vou precisar? O negócio é o seguinte, é que quem vicia, quem usa mais vezes, quer competir sempre com. Não só o triatlon, mas a corrida. Por exemplo, eu já fiz uma prova de 10 com ele. E foi a minha melhor prova até hoje, que eu fiz a 4-5. Então, assim, e não sente fadiga. Tipo, tu chega no final e tu tá 0. Agora, o sistema, ele tem uma quantidade. Tem 12, 15, 19, 22, que é a proporção encapsulada. Tem que acertar essa proporção, porque senão você sente muito efeito colateral, que é a história da boca seca, né? A história da gente... Tem que ter cuidado com hiponatremia de excesso, né? Que às vezes acontece. Que é o rebote que acontece. Então, assim, são muitas vertentes que precisam ser, por exemplo... Por isso que eu digo que a nutrição, ela é 0 receita de bolo. E quando se trata de atleta de performance, é que é 0 mesmo. Porque vai muito além de quem é essa pessoa no outro ponto da vida dela. Porque ela não se resume a uma prova. Por exemplo, se é um paciente hipertenso, muda tudo. Se é um paciente diabético, se é um paciente que tem resistência de sódio, se ele tem uma doença de Graves, uma doença no tireoide, muda tudo. Eu vou pegar e fazer um exame bioquímico, eu vou testar o sódio dele, se eu vou ver como é que ele absorve potássio. Tem que ter cuidado. Porque eu posso botar aquela pessoa em risco. Eu até disse assim, eu vou me comprometer, que eu vou para aquele podcast, mas eu preciso falar para as pessoas que, gente, nutrição mata. Né? Assim, hoje a moda, né? A história do influencer, influenciar a gente como influenciadores, como atletas. A gente tem que ser, né? Nós, como profissionais de saúde, nós temos que ser o porta-voz de que isso aqui precisa ser algo que nos dê vida. E não que nos tire vida. Então, assim...
disseminar essa comunicação de que, gente, uma nutrição bem feita, ela te leva a um patamar que nem te digo, é além. Mas uma nutrição mal feita, ela pode te matar durante uma prova. Também. Com certeza. Então, assim, você levar o seu corpo no extremo, mal nutrido, mal hidratado. Então, assim, essa prova de Fortaleza... Essa prova de Fortaleza, né? Essa prova de Fortaleza, ela tem uma característica muito além. Por quê? Porque é uma prova úmida, ao mesmo tempo muito quente, ao mesmo tempo com muito vento. Então, ela te engana demais. Então, assim, para quem vai pro mata-mata, né? Ali, quem vai para as cabeças, quem vai para performar, sempre digo, acompanhem o corpo de vocês, comecem a escutar. Quem tem muita grana, que consegue investir, eu sempre digo, compre um negocinho desse aqui, bote no seu dedinho, use, né? Que isso aqui é o Oura Ring, né? Que é o anel que hoje mede. Então, mede a temperatura do corpo, a gente consegue usar os dados. Então, assim, utilizem os dados a favor de vocês. Então, hoje, eu com os meus pacientes atletas, e assim, as dicas são para todos, né? Escutem o corpo de vocês. Escutem, ele dá sinais. Só que a gente, às vezes, a competição, a história do ser competitivo faz a gente não escutar. Fingir que não tá vendo. Só que ele tá ali, dizendo, olha, vai pifar. Não vai dar certo. Isso aqui, tô te mandando todos os sinais de alerta. Para, tá bom. E as pessoas vão muito além. Então, a dica, assim, para quem vai fazer o 70.3, quem vai fazer o triatlo, quem vai para a primeira competição, aprendam a escutar o corpo de vocês. Aprendam a reconhecer essa nutrição, a fazer testes lapidando. Não assim, eu testo uma coisa hoje, amanhã eu testo outra, daqui a 2 semanas eu testo outra, e aí eu fico testando várias coisas. No final das contas, eu não sei de nada. Eu não sei nada que deu certo. Tem que ir testando e lapidando, testando e lapidando, testando e lapidando. Aí, assim, eu tenho, assim, os meus ratinhos de laboratório, né? Que são as pessoas que eu sei que fazem mais corretos. Esses eu testo mais coisa. Porque eu sei que eu tenho mais feedback. E aí, por isso que até essa semana passada eu lancei um protocolo novo lá no consultório, né? Assim, que é falando tanto para esse paciente, no geral, que a gente precisa mudar a rotina dele, precisa aprender a se escutar para ter independência alimentar até, mas mesmo para o atleta, para a gente ter mais informação. Então, eu tenho um protocolo que eu acompanho esse atleta em todas as fases e ele está lá no meu consultório a cada 15 dias, mas ele tem acesso a mim direto. Então, eu tenho um aplicativo que eu falo, eles mandam todos os testes, feedback, a gente acompanha e, assim, a cada meta, uma recompensa. Então, eu sempre digo, ninguém vive pelo sacrifício, a gente vive pela recompensa, é disso que eu estou falando. E aí eu coloco a recompensa em jogo, que é justamente para eles fazerem força. E triatleta gosta de se desafiar. Então, tem dado muito certo. São realmente pacientes que eu percebo que, assim, vão para a prova. Agora, os meus pacientes foram para o full. Todos chegaram dentro do programado, né? Na expectativa muito mais alta, se escutando. Eu bato muito de frente, né? Quem é meu paciente já me conhece, assim. Eu sou bem objetiva e sou muito rígida em dizer para eles que, assim, eu não vou deixar vocês fazerem errado se eu puder intervir. Nem que para isso eu precise ser um pouco mais incisiva, de dizer assim, não tá dormindo. Aí eu tô ali pedalando, passa do meu lado, aí se eu dormir 2 horas. Eu disse assim, aqui eu sou CPF, agora fala comigo isso aí lá no aplicativo, que a gente vai conversar bem baixinho. Por quê? Porque eu não tô aqui para eu fazer tudo para você fazer dar certo e você fazer errado. E lá no final você ficar frustrada, eu vou ficar arrasada. Eu vou ficar arrasada também. Não é culpa minha, mas eu vou ficar triste. Eu vou fazer de tudo para que eles comprem a ideia e façam dar certo. E a dica do sucesso é a betalanina. Eu acho que todos, assim, não vou dizer talvez todos, tirando mais que a creatina? Eu posso dizer que, assim, é uma... Pau a pau, é o combo. Uma grande polêmica, né? Eu não sou a defensora mundial da creatina, tá? Assim, não só... Eu acabei de voltar de um curso no Einstein. Eu fui lá para São Paulo fazer um curso de urgência e emergência do atleta. E isso era E aí, tudo que eu já acreditava, assim, foi confirmado. Que é assim, tira a creatina do pedestal. Creatina no Endurance não tá no pedestal. Ela não tá lá em cima.
Mas a creatina, ela não é... muita gente, assim, leigamente, pergunta de... Cheguei agora, né? Sim. A pessoa procura tomar creatina para ter a performance como sendo o principal suplemento? Não, na Não, verdade, a creatina, como um dos suplementos mais testados do mundo, a creatina se tornou um fator sem questionamento. As pessoas começaram a tomar creatina, assim... Eu comecei a treinar sem me saber deram creatina. por quê, né? Todo mundo, eu tomo, o que é que tu toma? Eu tomo creatina. Eu não tomo nada, mas creatina eu tomo. E às vezes, né, depende pra quem, Exato. assim. A creatina pra mim, como nutricionista e como atleta, eu não tomo creatina. Ela não tá no pedestal e, assim, tem muitos cofatores, que é a retenção de líquido, é o aumento de peso. Tenho muitos atletas que tomam, mas eu tenho muitos que eu só saturo e tiro. Por quê? Justamente por conta do volume de peso. Sim. A nível mesmo de performance, a gente já fez vários testes e o efeito versus o malefício do peso é muito maior. Por exemplo, eu tive um paciente que perdeu 6 quilos em um mês. Porque deixou de tomar creatina. Só a única coisa que mudou na estratégia foi a creatina. Então, é alguém que tem muita massa magra e que quando toma a creatina a nível saturado, ela fica muito acima do peso. E quando perde aquele volume de líquido, porque a creatina ela fica saturada no corpo, dependendo da quantidade, até uns 20 a 30 dias. Então, se eu tiro antes e ela vai competir, ela ainda tem aquele efeito, né? Tamponante, recuperação, de melhora de fadiga. E aí eu evito o peso. Então, assim, para muitos pacientes eu tiro e tem dado um grande resultado. E para uns nem tomam. Tem algumas pessoas que não vêm, assim, vamos fazer um mês com, um mês sem, vamos observar, anotar. Não tem efeito, não melhora. Eu sou meio natureba e nessa não prova aí... Não toma nada, Saulo? Tomo nada. Assim, tomo Coque 10, né? Que mais? Vitamina C. Ômega 3. Suplementos, ômega 3. Essas coisas assim, né? E aí, nessa prova veio que a turma... Os caras tudo forte da minha idade, eu disse, macho. Eu sou o mais magrelo aqui, né? Aí eu fui ler sobre a creatina e engraçado que o que você vê, né? Que tá escrito, engraçado não. Interessante, só tem coisa boa sobre a creatina, né? Assim, eu não estou atualizado, claro, mas eu fiz uma pesquisa, né? E aí comecei a tomar. Depois da prova eu comecei a tomar. Mas eu já senti a diferença, assim, no ganho de potência. E não ganhei peso, né? Ainda, né? Não sei se... na verdade, é muito individual e é como eu tô te dizendo. Assim, tem gente que sobe muito peso, mas, por exemplo, quem não tem muita massa muscular, que é mais magrinho, quando toma só tem benefício. Né? Quando você... Exatamente. Exatamente. Aí você faz assim, por exemplo, eu tenho pacientes meus que tomam durante a prova, tipo, tomam antes de fazer a prova e tomam sempre. Contínuo. E eu saturo perto da prova, que são pacientes que não sobem de peso, que tem aquele perfil, mas são poucas as pessoas, né? Tá ali na minoria mesmo. Então, assim... a creatina, ela tem, assim, o seu patamar, mas se eu fosse falar de suplemento indispensável hoje para o triatleta, de fato, é a betalanina, que vem sido cada vez mais estudada, que ajuda na recuperação da massa muscular, diminui muito fadiga. O nitrato, né, que aí tem a Plant Power, que tem o nitrato bem, assim, que está sendo bastante utilizado. E que já tem muitos estudos que comprovam a eficácia, certo? E, assim... Hoje, eletrólitos, sais minerais, é indiscutível, né? Assim, não tem o que fazer, porque senão realmente o nível de desidratação e aí o sistema imunológico baixa, você fica doente. E o carboidrato, dentro das proporções corretas, depende para quem, quando, qual é a zona. Não é todo treino, não é de qualquer jeito, não é... Depende qual é a estratégia. Então, eu quero emagrecer com o triatlon. Então, a pessoa tá lá, 90 gramas de carboidrato por hora. Nunca não vai dar bom, não. Não vai dar certo isso aí. A conta não fecha. Não fecha. Não emagrece. Então, assim, não emagrece. Aí fica, menina fulano começou no triatlon achando que emagrecer tá do mesmo peso, do mesmo jeito. A pessoa treina mais, fica com mais fome, ela come mais. Então, geralmente, essa estratégia Tem um bocadinho de assim, né? Ai, meu Deus, Raíssa, anota aí um dia para eu ir lá. Aí é legal ver você falando assim, que a gente vê que você tem uma orientação, né, saudável, né, para coisa, né?
Mas a gente ouve muito falar de pessoas que estão usando meios não só ilícitos, mas que são maléficos para ela mesmo, né? Elas fazem aquilo pensando na performance. Falamos disso, né? Aqui. Ou nas E mídias. cortando o prazo, né? E cortando o tempo de melhora, né? Isso. E talvez pelas mídias sociais, né? Sei lá. E como que é isso aí em relação aos nutricionistas? Muitas pessoas fazem isso. Ponto. Ei, polêmicas. Aí eu pensei. Acabou, encerra o podcast ou não? O meu momento Deixa por dois ou... O meu pensamento Vai, sempre foi, ou agora a minha ascensão vem com tudo, ou eu vou ser cancelada de vez. Vai. Do jeito que eu sou bocuda, é capaz de o cancelamento vir mais rápido. Não, mas assim, eu sempre questiono as pessoas. Sempre eu pergunto, né? As pessoas dizem, fulano tá tomando tal coisa. Cicrano não sei o quê. E fulano e tal. Influencer tal tá postando tal coisa. Eu posso tomar? Eu devo tomar? O que é que eu faço? E eu sempre pergunto assim, onde é que essa pessoa tá? Onde é que ela vem? Ela tá há muito tempo no esporte? Ela tem feito isso há muito tempo? Ela ganha o que com isso? Qual é o conflito de interesse que existe? Então, assim, eu que venho da indústria farmacêutica, a gente sabe que tem um conflito de interesse muito grande com as marcas. E eu sempre digo assim, eu sou parceira de todo mundo, mas não para exclusividade. E outra coisa, né? Se eu achar que não, é não e pronto. Por causa de ser séria. Para mim, o esporte, ele tem que trazer saúde. Se ele não trouxer saúde, você está no lugar errado. E assim, você pode se desafiar. Mas se você estiver tentando se matar, eu tô fora. Né? Assim, você pode se desafiar. É óbvio que a gente sabe que a periodização de FU, ela desgasta muito o corpo humano, mas a gente tem que dar substrato. Só que se você estiver fazendo aquilo sempre, eu tô fora. Eu demito os pacientes. Eu digo assim, você tá demitido. Então, hoje é muito recorrente as pessoas quererem cortar caminho, né? Diminuir e assim... eu tô cansando muito. Aí eu disse, você é ser humano? Porque assim, eu durmo 7, 8 horas por noite. Eu treino, eu como bem direitinho, eu faço tudo dentro. E eu também canso. Por que você é um alienígena? Então, não assim, não existe essa conta mágica, né? Não existe o pó do pirlim-pim-pim. Assim, a gente, na verdade, vai fazer o máximo para evitar a fadiga, para retardar a falha, para deixar você mais condicionado. Quanto mais a pessoa é CDF, quanto mais ela faz bonitinho, mais a gente consegue e ela vai subindo de patamar muito rápido. Porém, não tem mágica. Eu até brinco com a minha dermata. Eu disse, mulher, eu tô muito cansada. Levanta aqui, bota assim pra ver se dá uma melhorada. Ela pega e diz assim, já experimentou dormir mais, assim, descansar, diminuir esses treinos? E eu digo, é isso. Primeiro básico. Eu sempre questiono, né? Primeiro dormir, comer bem, beber água. Depois a gente faz o a mais, que é a suplementação. Eu só entro na suplementação quando a pessoa não come o que tá lá de substrato que eu preciso. Porque suplemento é o a mais. E de nada serve se você não faz o básico bem feito, porque não absorve. Porque a gente não é o que a gente come, a gente é o que absorve. Então, muita gente querendo migrar para esse outro lado. E eu sempre venho com o exame bioquímico quando eu vejo coisas estranhas, né? Que a gente sabe que tem muito, é muito recorrente. Eu sempre questiono as pessoas pelo lado de, assim, isso não é sustentável, isso vai até quando? Vamos começar a pensar em desmamar, vamos até mesmo quem está depressivo, quem está tomando remédios mais controlados. Eu sempre digo assim, que tal a gente começar, vamos pela terapia, vamos tentar ajustar isso aqui, vamos ajustar o sono. Será que essa tua privação de sono, será que esse consumo de bebida alcoólica não está sendo um carrinho bate-bate com esses remédios? Né? Bora começar a tentar tirar isso aqui, para isso aqui também ser da longevidade. Mas é óbvio que a gente sabe que, assim, no triatlo a gente tem um perfil muito teimoso, né? Assim, um perfil bem, muitas vezes, assim, de competição. Então, se você, às vezes, fala alguma coisa que não quer ouvir, aí é onde entra o PNL, né? A Programação Neurolinguística, que é eu tentar ganhar essa pessoa. Depois que eu ganho, aí eu faço o que eu quiser com ela e tem dado certo. Mas, geralmente, até eu ganhar, eu vou bem dentro de um cuidado para poder conseguir chegar num caminho certo. Mas essa confiança, ela vem atrás de resultado. Ninguém acredita em você se você não trouxer performance, resultado, melhora e percepção. Eu digo, prestem atenção. Tá dormindo bem, tá tomando menos estimulante, tá tomando menos cafeína, tá ficando mais disposto, mais acordado, o treino tá fluindo melhor, o batimento cardíaco tá baixando, tá começando a se sentir mais condicionada. Aí a pessoa,
É mesmo. Aí me dá o Connect. Vamos abrir aqui os dados. Vamos começar a conversar sobre dado. A pessoa, opa, é mesmo. Aí quando a pessoa vê, é que ele vê para crer, aí fica mais fácil você dominar a situação. Mas, de fato, hoje a influência o povo diz, Raíssa, tu não acha que fulano tá errado, que tá falando sobre isso? Tu não acha que isso tá errado? Eu peguei isso, gente, assim, é muito difícil a gente estar numa cadeira julgadora. Eu sempre falo que tá todo mundo adulto. Então, o que é que tu tem consumido? Não é o que a pessoa fala, é o que tu absorve. Tu tá ali escutando fulano e tu comprou a ideia. Quem é o burro na história? Quem é a pessoa que não tá... A outra pode falar o que quiser, cabe a você, né? Ela tá ali fazendo o trabalho dela, às vezes, fazendo o que ela acredita. Então, assim, cabe pra mim, faz sentido pra mim, né? Assim, eu sempre digo, Raíssa, é porque fulano disse, aí eu mexi na estratégia da prova, perto da prova, porque fulano me falou, eu disse, fulano ganha? Fulano ganha alguma prova? Ele tá nesse esporte há muito tempo? Não. E o que foi que tu fez? Tu deixou de escutar a pessoa que tu paga... Estudou para poder aquilo. dar certo, que testou junto contigo, para tu escutar alguém que nem referência é. Não, aí eu não consigo entender. Aí, assim, aí eu deixo muito também a pessoa repensar e funciona muito bem. Ou então pagar para ver, né? Eu sempre digo, contra fatos não tem argumentos, né? E os fatos, eles estão aí para ser ditos, que é sustentável. Eu tô assim, há 5 anos no triatlon. Graças a Deus, sem nenhuma lesão, né? O máximo que eu já tive foi uma bandelite, assim, que passou muito rápido, sem precisar de nada, mas cuido muito. Tipo, hoje eu sabia que eu ia mais tarde. Eu durmo 7h30 da noite. Nossa. Sério? Sonho, todos né? os dias. Então, assim, eu durmo muito cedo. Eu durmo 7, 8 horas por noite. Eu monitoro tudo. E se eu não dormir, eu acordo e não vou treinar. Durmo de novo. Interior, Não. Dorme com as Zero, galinhas? nunca. Não é? Mas durmo com as galinhas total. E assim, hoje eu já sabia, hoje eu não fui pedalar. Eu peguei e botei o alarme para 1h30 a mais, já pensando que eu ia mexer no ciclo circadiano, porque eu sou CDF assim, nata de... Para mim, tem muito a ver com o que eu ensino. E assim, eu preciso respeitar meu corpo, porque é ele que vai conseguir fazer eu treinar. E às vezes um dia a menos são 10 dias a mais. E como é que você vai regular o seu ciclo circadiano para Nova Zelândia? Rapaz, pra mim, tu já viu que agora o Connect abriram agora, tipo, uma nova função de ajuste jet lag? Não. Saiu essa semana. Sério? Tecnologia nova. Olha, pensando legal. na gente. Pra gente ajustar lá e chegar ao ciclo circadiano. Mas a minha ideia foi exatamente fazer um stopover ali pra poder tentar ficar mais um dia, pra tentar dormir, porque realmente eu tenho um soninho bem regulado e chegar antes para tentar ajustar, para poder ajustar até mesmo a recuperação. Porque eu adoeço se eu não durmo, sabe? Assim, eu não adoeço com frequência, eu evito remédio. E aí até a história do home strip ali, eu tenho muito da história do Natureba. Eu tento ir o mais que eu posso pela tecnologia, sem usar químico, sem usar coisas fitoterápicos, vamos puxar, vamos tentar um aloe vera, vamos tentar ajustar isso aqui. Aí quando não dá mais é que eu vou. Eu não tomo antibiótico desde 2016. Eu não sei nem a última vez que eu tomei antibiótico. Então, assim, eu não tomo anti-inflamatório, eu não adoeço. Esse ano eu não adoeci. Ano passado eu acho que eu não me lembro se eu adoeci. Mas aí eu não alimentação, né, gente? Eu acredito muito nisso. Alimentação Uma coisa e que eu os dados, faço né? O bem-estar. para agitar o jet lag, né? Quando eu vou fazer prova, eu começo a fazer os treinos no horário da prova. Então, por exemplo, Nova Zelândia, né? A prova lá vai ser aqui 7 horas da noite. Aí tu vai treinar 7 da noite? Eu começo a fazer os treinos. Esquece. Faltando 2 semanas para a prova, eu começo a fazer isso, né? E quando a viagem é muito longa, né? Eu procuro sempre fazer isso que a Raíssa vai fazer e que eu vou fazer de novo, né? Eu vou dormir lá em Doha. E aí, depois eu continuo a viagem para Auckland. Eu que vou direto. Não, pra mim... Perder um dia. Não, pra mim, eu não consigo treinar hoje à noite, assim. Tipo, eu durmo muito. Eu também não sei cedo, se eu consigo, porque eu não. também treino muito cedo. E, assim, por exemplo, eu sempre faço meus treinos pela manhã, assim. Eu evito treinar à tarde, até para poder não deixar adrenalina, aquela higienezinha do sono. Tenho todo um cuidadozinho
para eu poder Eu me costume, né? recuperar mais rápido. Costumei também, É. mas é uma boa. Eu tirei até férias, assim, dos meus trabalhos, né? Para fazer isso já. Pra- Chegar perto, né? Quando chegar faltando 2 semanas, vou começar a treinar no horário da prova. Isso aí é muito bom, assim. Você dá uma melhorada no ciclo Ai, meu circadiano. Deus. Eu nunca fiz, Socorro. acho que eu nunca fiz uma prova Ou você, assim, com a diferença tão grande. você pode ter o tempo de adaptação, né? E aí De um também mês a tentar 15 chegar. dias. Eu Chegar vou, antes, né? Eu vou Tentar chegar chegar uns 6 antes para dias se adaptar antes com o fuso horário. pra né? ver se... Eu vou chegar uns 6 dias antes pra ver se... Se dá tempo, né? Segundo, assim, meu namorado, que disse que eu tenho alguma doença, que ele brinca, porque ele diz assim, ela diz assim, vou dormir. Eu digo, eu vou dormir, 30 segundos eu durmo. Então, assim, tipo, eu vou dormir no avião, eu viro e durmo. Eu vou dormir agora, eu viro e durmo. Então, assim, ele disse assim, a gente já foi pra Áustria, foi pro Megeve, tipo, 5 horas de diferença, 6 horas de diferença. Eu chego, eu vou dormir, eu durmo 8 horas. Tipo assim, eu vou dormir... Então vai eu estar durmo. tudo sob controle, Eu né? Isso que acho ele quis dizer. eu Não acho se que não vai ser preocupe um que vai- problema e eu tô na torcida que não seja. Tomara. Gente, tá chegando no fim. Deixa eu dar aqui ó, presente pra vocês, né? Uma lembrancinha. Obrigado. Obrigado. Pra vocês Amanhã. entrarem aí na nossa comunidade do Triatlon. São Vou as... usar. Pela Bom demais Casa a Girão, conversa. CG. Hoje foi bom. Passou um bocado também, viu? Hoje. A gente tá... A nossa conversa tá sempre boa, né? Essas conversas boas, a gente vai longe. Graças a Deus. Obrigada, então, viu? Obrigada, Obrigado gente. a vocês. Obrigado pelo convite, né? Muito bom. legal. Muito bom dividir a história aí com o Saulo, que tem uma super história aí pra contar. A gente tem muito que aprender, né? Pois é, Pelo né? visto. E a gente sempre também bom. com você, né? E assim, quero agradecer vocês. É uma honra, realmente. Parabéns pelo projeto. Assim, me sinto muito honrada. Obrigada. E assim, o triatlo ele precisa, né? Disso, essa força pra gente se tornar cada vez nível de informação mesmo, Exatamente. informação com qualidade. Total. Obrigada, viu, gente? Muito É o que a obrigado. gente A gente que espera, né? agradece. E que bom que vocês toparam, né? aí. Toparam, vieram, encararam, né? Assim, e contribuíram, né? Porque Foi com bom demais. certeza o que Obrigada, trouxeram gente. foram boas informações. E eu querendo comer essa barrinha faz tempo, mas com medo de vocês chamarem pra... Pois então, Agora já Agora que acabou, vou Agora que comer. acabou, pode comer. Obrigada, mais, então, pessoal. gente. Até o Tchau, próximo gente. episódio. Obrigada.